No pós-jogo entre Atlético Goianiense e Goiás, tivemos o modo ativado Sincerão Adson Batista. O Atlético Goianiense perdeu por 2-0 e aí o Adson não se calou. O Adson foi para as câmeras, falou tudo que ele achava que estava errado no time do Atlético. Vamos dar uma conferida e também vamos falar sobre a queda do Rafael Lacerda. Então fique comigo até o final, que aqui é React mais opinião. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixem de compartilhar. Do time do Atlético, Adson Batista já fala do pós-jogo Band News, 6h18. Boa tarde. Olha, a gente tem que entender que o futebol, quanto mais corajoso você for, quanto mais determinado você for, quanto mais você for ousado e tiver condição de, dentro da sua casa, com uma torcida maravilhosa dessa, imprimir um ritmo, você vai ter chances. Agora, nós tínhamos que fazer foi baixar a linha, foi fazer um jogo muito abaixo, né? Ficou barato para a gente. O Goiás administrou o jogo. Em momento nenhum nós conseguimos ser superior, em nenhum minuto no jogo, né? Time cabisbaixo, lento, marcando frouxo. Teve uns 2 ou 3 jogadores que jogaram num nível aceitável, né? E demorou tomarmos o gol. Foi uma partida muito ruim da nossa parte. E ruim, né? Porque nós, junto com o seu torcedor, na sua casa, nós não conseguimos em momento nenhum ser mandante desse jogo. Em momento nenhum, né? É um time previsível, não ganhou uma bola, uma segunda bola, um time que perdeu as divididas, né? E eu não vejo nem problema dos jogadores e nada. Nós corremos errado, muito errado, mal posicionado. A leitura, na minha visão, não foi boa, né? E desde a formação inicial, né? As mexidas foi para consertar o que mexeu errado antes, né? Então, hoje é um dia realmente para se esquecer. Aqui ele já faz algumas críticas mais contundentes, né? Quando ele fala que as mexidas foi para consertar algo que já estava errado antes. Então aqui a gente já via que a mira estava totalmente ali para o treinador Rafael Lacerda, que inclusive entrou com 3 zagueiros, com algumas modificações ali na escalação, e acaba que o Adson coloca tudo isso aí para fora de uma forma mais sutil, vamos dizer assim, mas a gente consegue entender que o alvo era, assim, parte dos atletas que não vieram para jogo, vamos dizer assim, e também para o técnico Rafael Lacerda. O que eu espero é que a gente entenda os recados que o campo mostra para a gente. Não tem jogador que tem cadeira cativa aqui, que não pode ser substituído. A gente precisa ir onde está o problema, identificar o problema. O elenco do Atlético não é ruim. Nós precisamos ainda de uns ajustes aí, às vezes tirar também alguns jogadores que não vai, aqui não rende, o torcedor não suporta, eu não suporto. Eu estou do lado do torcedor, porque o torcedor ama o clube, eu amo o clube, né? Hoje foi muito ruim, né? E realmente um dia muito triste para o Atlético, porque numa decisão, você ter um espírito desse, baixar a cabeça, se apequenar, marcar frouxo, correr atrás sempre do adversário, né? Então, em momento nenhum nós conseguimos imprimir um ritmo, ser forte, ser intenso, né? O Atlético às vezes é injustiçado, porque tem pessoas que têm ódio do Atlético, mas hoje nós demos condição para essas pessoas realmente criticar, né? A gente tem que ser justo. O que eu posso te dizer é que nós vamos tirar muito conceito de tudo. Para você subir de divisão, você não pode ser um time que só quer defender, né? Que só vive de bola longa, né? Só de chutão, né? Para brigar e tal. Não, tem que ter um futebol bem jogado, uma saída de bola rápida, uma organização, um time que seja compacto, né? Então hoje eu vi muitos problemas, hoje eu saio daqui realmente com muitas dúvidas, né, de muita coisa. O que eu espero da equipe é que a gente possa agora passar pela Copa do Brasil, que é a obrigação do atleta pelo investimento que ele faz, com todo respeito. Pois é, ele mesmo fala que saiu daí cheio de dúvidas e minutos depois acaba demitindo o Rafael Lacerda. Eu acho que foi uma demissão que não é que ela não deveria ter sido ocorrida, eu acho que deveria ter sido melhor
pensado, né? Até porque a gente está falando de um treinador que, por mais que dentro de campo, boa parte da torcida fala que não estava fazendo um bom futebol, mas era um treinador que vinha se posicionando muito bem em clássicos, tanto na época do Vila, mas principalmente agora, né? Com o time do Atlético Goianiense, empatou com o Goiás, venceu o Vila. E então agora acabou de fato, né? Talvez o Atlético entrou mais errado nessa partida, mas aí custou logo o cargo dele. Na situação parecida, por exemplo, a gente via com o Rafael Guanais lá atrás, então é sempre bom um alerta e poderia ter servido ali de aprendizado. Eu acho que a decisão foi tomada de uma forma muito rápida. Se esperasse, por exemplo, passar o final de semana e essa demissão viesse na segunda, por exemplo, teria sido melhor digerida, só que não foi o que nós vimos. É obrigação. Se for lá, tirar pezinho, ficar com preguiça, não ter intensidade, não vai passar. Sabe que futebol é assim. E, naturalmente, na decisão, a gente honrar a camisa do Atlético, honrar o nosso torcedor, honrar essa marca tão importante e um clube que procura fazer as coisas e cumprir com todos os seus compromissos com seriedade. Watson, ao vivo no Futebol Globo CBN, Caio Munife aqui. Esse resultado de hoje, é claro que você não vai jogar a toalha, mas ele compromete a busca pelo título. E, se me permite, quais jogadores que estão te deixando chateado? Não, se eu falar para você aqui, dá um livro, né? Não, hoje tem um jogador que andou no campo, sem mobilidade, não acertou um passe, e ainda ficou um tempão dentro do campo, né? Então, é melhor, eu vim aqui porque eu sou um cara de encarar tudo de frente e com coragem, né? Com coragem. Hoje nós não fomos em nenhum momento corajoso. Hoje foi um time cabisbaixo, um time triste, um time que não representou o torcedor. O torcedor que é um time que joga dentro do campo do adversário, dentro da sua casa, seja um intenso, sufoca o adversário. Que hora que nós fizemos isso? Hora nenhuma. Não achamos, né? O Goiás engoliu a gente em todos os sentidos, mereceu o resultado, eu reconheço e acho que a grandeza do homem é entender quando você não tem a mínima condição de competir com o adversário, como foi hoje. Né? Em momento nenhum nós tivemos condição de reverter. Foi quando a gente tomou o gol, vinha mal, todo momento mal, né? Eu tive uma visão totalmente diferente, tática do jogo. Mas no intervalo já teve uma questão, né? Por exemplo, o menino lá, o zagueiro que foi substituído, ele tinha tomado o cartão amarelo. Se tivesse saído no intervalo, tinha que ser ele. E ele não estava bem no jogo. E é um menino bom, esforçado, mas estava perdendo duelos, estava tomando decisões erradas. Então a gente tem que entender isso. Isso é a minha visão. Gosto do Lacerda, mas hoje, infelizmente, foi trágico tudo que aconteceu. Não adianta a gente falar assim, a responsabilidade é minha, isso, aquilo. Não adianta nada. A responsabilidade é minha. Eu que sou o maior desgastado nesses momentos e vou enfrentar e vou corrigir. Alguns jogadores dentro dessa reformulação, eu não posso te falar nome, porque não é momento, mas a gente vai tirar alguns jogadores que não têm espírito, não têm perfil para jogar no Atlético. É um jogador que tanto faz. Ganhar, tá ali, que é corridinho e tal, não sei o quê, sabe? E lógico que eu entendo, num clássico também, quando você é atropelado como foi hoje, quando você sente que você não tem força de reação, realmente abaixa a cabeça, desgasta. Mas antes de tomar o gol, nós tínhamos que ter uma postura diferente. Hora nenhuma. É um time que joga de linha baixa, de chutão, sabe? Infelizmente, foi reflexo de muitas coisas que em alguns jogos ruins nós fizemos. Mas teve momentos muito bons, que está com concentração alta, né? Mas nós precisamos de um time mais intenso, um time mais dinâmico. Não dá para ficar esse toquinho de lado, errando passe, correndo atrás, correndo errado, que foi o que mais aconteceu, né? Então, muitas reflexões eu vou fazer. Adson, boa noite, ao vivo aqui na Bandeirantes. Hoje o Atlético jogou pela primeira vez com 2 centroavantes de ofício, né? Acabou não tendo o resultado esperado. E o Derek não tem apresentando o futebol vistoso, né? Na sua visão, por que esse jogador, já há algum tempo no Atlético, não conseguiu render aquilo que se espera dele, que é gols? Ele correu demais, né? Só correu. E às vezes, até acho que na substituição no intervalo, ele não era a primeira opção a ser substituído, né? Teve jogador que jogou muito abaixo, mas muito abaixo. Aliás,
a maioria, né? Então, é um jogador que realmente não se encontrou ainda. O próprio Jacó, que começou muito bem, já não está tendo aquele gás que nós precisamos. Verdade, né? O Léo Jacó começou bem pra caramba, desempenhando ali uma boa função ali no ataque e deu uma queda de rendimento muito forte, né? Vai entender, vai entender. Até aquela força física que a gente sabe que ele tem. Realmente, hoje foi um jogo muito ruim, né? A gente precisa entender os recados que o campo deu. Nós hoje fomos desorganizados, fomos envolvidos. O Goiás jogou tranquilo, jogou sempre com controle do jogo, né? E realmente mereceu ganhar o jogo e ficou barato para nós. Boa noite, Adson. Você já fez uma ao vivo aqui com as férias do esporte na Band News, você já fez uma avaliação. Agora, como que você espera que essa equipe chegue para o duelo da Copa do Brasil, que vale muito para o Atlético, né, tanto no espírito, quanto até mesmo na forma de jogar, na formação, na escalação, enfim? Cara, eu vou pensar muito ainda com a cabeça fria. Eu não quero mais ver o Atlético jogando com a bunda lá atrás. Time que só joga reativo. Eu não gosto do Atlético reativo. O Atlético sempre foi um time corajoso. Nós conseguimos nossos feitos, enfrentando o primeiro maior desafio nosso, nós ganhamos do Goiás. O Goiás está na Libertadores e tinha um grande time. Coragem, jogando, entrando dentro do campo do adversário. Time, sabe, nós precisamos... Hoje foi tudo muito maior do que todos os dias, porque uma decisão de campeonato, você não pode ter uma postura que nós tivemos hoje. O Adson, importante aqui na difusora também ouvi-lo. O que você espera, já que o Atlético mostrou hoje, boa parte do que mostrou também no campeonato, dos reforços, né? Muita gente entendendo que o Marrone pode encaixar bem nesse time. Chega o lateral direito, o Everton, chegou também o Cristiano Volante. O que você espera se com esses reforços o Atlético vai melhorar a qualidade e a produtividade? Mas tem que melhorar, né? São jogadores que já jogaram em alto nível. Um fez um bom paulista, né, pela Portuguesa. O outro é um jogador que já jogou em grandes clubes. Cara, nós precisamos de gente com outro perfil em termos táticos e técnicos, né? Porque Deus me livre, ficar correndo errado, parecendo um time eu não vou nem falar a palavra, né? Mas você já falou que é um time peladeiro, né? Hoje foi além. E eu não vou passar pano para ninguém, eu posso até gostar das pessoas. As pessoas têm que olhar para dentro, enxergar o que tem feito de errado, porque, naturalmente, está muito aquém do que o Atlético pode. Como é que você vai para uma decisão dentro de sua casa, vendemos todos os ingressos e jogar num nível desse? Não aproveitar a torcida que tentou empurrar toda hora, não aproveitar em momento nenhum essa energia, gramado bom, não teve chuva, não teve nada, não tem desculpa, né? Então, realmente, são coisas que a gente precisa entender muito, né? E a gente não conseguiu competir, não conseguimos achar o Goiás, e nós temos que entender que muita coisa está errada quando você enxerga dessa forma. E é isso, pessoal. O tempo passou ali, poucos minutos depois, o Atlético Goianiense acabou soltando uma nota oficial, onde comunicou, né, a demissão do técnico Rafael Lacerda. Olha aí, ó. O Atlético Clube Goianiense comunica a saída do técnico Rafael Lacerda. O clube agradece ao profissional que tem um perfil dedicado e trabalhador, mas neste momento buscará uma nova filosofia de trabalho para a sequência. Acho que tem muito a ver essa questão do time jogar muito atrás, muitas invenções, né? Segundo o Adson aí, né? Queria ter visto uma postura diferente do clube dentro de campo. Não foi vista e acabou que o resultado adverso veio, e esse resultado adverso vindo, aí o Rafael Lacerda pagou a conta. Beleza, pessoal? Então deixe aí a sua opinião, deixe também a sua curtida, deixe a sua inscrição e também compartilhe aí o nosso material. Eu achei que foi uma decisão tomada na emoção. Essa é a minha opinião. E você, qual é a sua?